Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao seu programa predileto, Atualidades Pampa, desta sexta-feira, 31 de maio. É sexta-feira, já é um dia divertido. Com a nossa companhia fica ainda melhor. A partir de agora, você sabe, já pode se comunicar através das nossas redes sociais e interagir com o programa. Nesta sexta-feira, 31 de maio, o Dia Mundial Sem o Cigarro, nós entramos no ar com os seguintes destaques. Bolsonaro anunciou há poucos instantes a redução de 6% do preço do diesel e 7,16% do preço da gasolina, que vai sair da refinaria custando R$ 1,81. Duvido que você pague menos que R$ 4,70 no Rio Grande do Sul. Acordo de leniência devolve 2,87 bilhões ao governo. Vamos falar sobre sorte e sucesso na visão de Barack Obama. E será que não está na hora do STF ter um ministro evangélico? Bolsonaro é que propõe. Final da Champions amanhã em Madrid, Tottenham versus Liverpool, só dá em inglês na Espanha. Vamos também conversar sobre isso. Muito legal. Vocês lembram do japonês da Federal? Japonês. Tudo bem, tudo bem. O japonês da Federal foi visitar o Lula. Não, aqui não. Depois o Lula não recebeu? Não, depois mas começa contando já. Não, como é que foi essa situação, Marli Marcelo? Começa, Marli. É bom esse Marli. É bom esse Marli. Roubou o programa na largada, já não vai ter programa. Roubou o programa. Diz que o japonês não quero hoje bom para vender barato, né? Foi lá, disse, quero visitar o meu amigo Lula. Disse, mas esse cara não quero ver nem pintado de ouro. Aí disse que o japonês saiu destruído de lá, foi tomar saquê, disse que entrou num boteco, queria tomar saquê. E o Lula pensou que era tequila. Sei lá que o Lula... Mas aposentaram ele porque ele andou fazendo lambança, né? Sim, né? Há 3 anos, o Lula fez uma piada em nome de ser alvo de uma condução coercitiva quando abriu a porta de sua casa para a polícia. Cadê o japonês? Perguntou na ocasião. A gente não estava na equipe que ele fez uma piada. Que o japonês não está indo para me levar. Aquela condução coercitiva que levaram no aeroporto de Congonhas, do Lula, para fazer aquele depoimento, que todo mundo disse que foi uma coisa absolutamente ridícula, que não precisava fazer aquilo, não precisava... todo mundo não, né? Porque o Brasil estava dividido nesta época. E ainda está. Todo mundo a favor, quem estava a tangenciou bem. Sim, eu saio bem, tangenciou bem. Tu tem que desdobrar legal, né? Tu tá nada. São anos e anos. Então, Lula não recebe o japonês. Em compensação, o presidente Bolsonaro falou do japonês. Falou bem? Que era tudo pequenininho no Japão. E tu acha que no Vitorino é tudo pequenininho também? Não sei, só que tá falando. Olha só, gente, tá começando o programa, é sexta-feira, tá todo mundo bem agitado, vocês já perceberam, mas a gente precisa manter a linha, pelo menos até a madrugada. Deixa eu prestar um pouco de seriedade a esse comentário do Marli, dizendo que a negativa pode ter sido, porque não pode todo mundo ir lá receber 10, 15 pessoas. Há um funcionamento. Ele tem que fazer escolhas entre pessoas que querem visitá-lo, porque ele não pode receber... Entre o japonês e a noiva? É isso que eu ia te dizer, a gente está brincando, mas na verdade é isso, sim. Ele recebeu o japonês com quem ele não tinha a mínima afinidade, não tinha o que fazer, seria, quem sabe, saciar muito mais a vontade do japonês do que a dele, né? E não aceita a visita. Qual seria a vontade do japonês? Só não um abraço. Fazer um selfie. Aí teríamos que consultar o próprio japonês. É que lembrando que no carnaval do ano, né, ele foi a cara de boa etapa da Lava Jato, ele foi até a máscara mais vendida naquele carnaval foi o japonês da Federal. Então ele virou um ícone que depois, justamente pelas investigações, perdeu a moral. Quem sabe agora queria voltar aos holofotes, né, visitando o Lula. Muito bem, falando em holofotes, hoje foi o dia também do presidente Bolsonaro, Gustavo Vitorino. Qual foi esse anúncio? Agora à tarde, o Bolsonaro fez um anúncio que surpreendeu todo mundo, porque a Petrobras, e ele jura que não teve intervenção nenhuma, a Petrobras reduziu em 6% o preço do óleo diesel na refinaria e reduziu em 7,16% o preço da gasolina. Se vocês têm uma ideia, a gasolina vai sair a partir de amanhã ou a partir da meia-noite de hoje a R$ 1,81. E vai chegar na bomba?
4,60. 4,70, 4,69. Não vai adiantar nada, porque tem imposto que está vendendo a 4,69 aqui em Porto Alegre. Não, e vai continuar vendendo. Vai continuar porque tem o tal de valor de pauta aquele que eles têm que cumprir. Porque se o posto vender a R$4, ele vai pagar o imposto sobre 4,78, que é o valor de pauta hoje. O valor de pauta é 4,78, dos quais 30% é o imposto que é recolhido pelo Estado. Então, na prática, essa redução do preço da gasolina não vai chegar ao posto por causa do valor de pauta. Mas, Vitorino, em tese, se o governo der a gasolina de graça, tem que pagar o imposto também. Em outras palavras. Não, se o dono do posto der a gasolina de graça, ele tem que pagar o imposto. Ele vai pagar. Desculpe a ignorância, mas esse valor de pauta de 4,78, ele é federal? Não, estadual. Ele é estadual. O governo do estado que determina. Os técnicos do governo do estado. Aquela coisa, os técnicos. Por isso que em Santa Catarina a gasolina é bem mais barata, porque o valor de pauta lá deve ser menor do que o daqui. Mas ou não existe. E lá a própria substituição tributária é feita diferente, não é exatamente... Porque existe uma regra federal que permite a substituição tributária. Ela foi criada... foi criada quando a ministra, a ex-governadora da Cruz, foi ministra do Planejamento. Ela apresentou o projeto avançou, depois ela virou governador do Rio Grande do Sul e ela implantou no Rio Grande do Sul esse negócio. Governadoria da Cruz. Governador, hein? Legal. Não, eu não quero saber, eu posso ser amigo, mas se faz lambança contra mim, que sou cidadão, eu berro. Tá certo. Ué, não quero saber. O que tu acha, meu Russo? Nossa, meu Russo... Não, para. Que isso? Olha o tem agressão com a dona Roberta. Mas por que eu não posso chamar dele de meu Russo? Não, porque ela tem o meu Pedro. Tem o meu Pedro. É o meu Pedro da Roberta. Isso. Olha, entendeu? E aí tu não pode roubar. Tá mal, né? Esse título. Muito tá mal, obrigada. tia. Não é verdade? E eu Muito quero obrigada. dizer que o meu boleto será pago segunda-feira. O meu também tá lá na as coisas. Olha aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês... diga. Só para esgotar o assunto, não, é que a gente tem que saber se houve uma redução ou houve uma mudança de política, né? Porque se houve uma redução, o que tem acontecido desde o início do ano, nós até perseguimos para descobrir, o Vitorino fez uma investigação tributária e a gente foi através da investigação do que estava acontecendo em termos de política fiscal, não só fiscal, mas política de preço. E se descobriu que é exatamente em relação ao preço de origem. Então, se ela variar para baixo, nós teremos o desconto. Pode não ser tudo aquilo que se almeja, mas nós teremos um desconto sim. Tanto é que nós chegamos a pagar R$ 4,20, R$ 4,29 há 2-3 meses atrás. Se a desculpa para pagarmos a alta de chegar a R$ 4,89, R$ 4,99, se chegou a pagar aqui, né? Se a desculpa foi porque subiu o petróleo, tendo baixado agora, e essa baixa da Petrobras com certeza é em cima dessa queda do dólar que já estamos apontando aí, que hoje bateu 3,91, 3,92. Esta baixa deve trazer a variação para baixo. Se não, vamos aí iniciar um movimento aqui, realmente ficar berrando para tentar entender por que quando varia para cima sobe, quando varia para baixo não desce. Doutora Roberta, esse movimento do dólar agora de baixar, ele vai ser contínuo ou a semana que vem tudo muda? É que o que acontece, tanto o dólar quanto a Bolsa de Valores, eles trabalham sempre numa linha de expectativas e principalmente ambiente de negócios. O que acontece? A gente precisa trazer segurança e uma certa estabilidade, um mínimo de estabilidade para haver investimentos. Então, nós vimos uma movimentação grande do dólar subindo, primeiro, por uma questão nossa doméstica, aonde a gente percebeu movimentos dentro do Congresso que faziam com que houvesse ainda aquela insistência do toma lá, dá cá, né? E também depois a gente viu que aumentou o dólar muito pela questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que está mobilizando o mercado do mundo inteiro. Também os Estados Unidos andam peitando, por exemplo, o México. Desde ontem, o Barack Obama, que eu estou na cabeça, o presidente Trump, ele está realmente querendo subir as tarifas dos produtos mexicanos. Ele quer taxar os produtos. Exato. Então, o que nós percebemos? Isso é uma questão, mas o que eu acho importante trazer... só para não perder o gancho. O gancho é que hoje... o NAFTA, né?
Exatamente. Ele tá detonando o NAFTA. Ele já acabou, né? E hoje as pessoas começaram a vender os pesos mexicanos e compraram real. Sim. O gancho do gancho, ele já taxou, ele só deu prazo para passar a vigorar a taxação. Exatamente, que é 10 de junho. É decisão tomada, é verdade. Decisão tomada. O que eu acho importante quando a gente fala, né, da questão do câmbio, né, da questão da bolsa, é prestar atenção no seguinte: são indicadores que estão mostrando que houve uma mudança radical na nossa sociedade no momento em que ascendeu um novo governo. Um novo governo que está se propondo a fazer reformas que mudam estruturas, que tratam de questões de filosofia até, da forma de gerir o que é o bem público. Então, nós temos que ter uma certa paciência que faz parte desse jogo todo de encaixes, de tempos. Então, é natural essa oscilação do dólar, é natural a bolsa subir e depois baixar, faz parte do jogo, né? E eu acho que também é importante levar em consideração que ontem ainda nós trouxemos a questão do PIB, que cresceu muito pouquinho no ano passado, e esse ano agora nós tivemos, como ontem nós repercutimos, que houve um índice negativo, quer dizer, a nossa produção, tudo que nós produzimos no nosso país está muito aquém do que deveria ser, por conta também de vários tiros no pé que o nosso presidente e o governo em si andou fazendo. Então, é fundamental perceber a importância do governo colocar medidas, mas, sobretudo, manter uma linha, colocar as coisas no eixo, a gente saber o que esperar. Se nós temos um dinheirinho e queremos aplicar, a gente precisa, por exemplo, aplicar em algo seguro. Como é que nós vamos ter um mínimo de estabilidade e segurança quando há tantas, diz uma coisa, depois diz outra? Então, essa questão de saber, assim, o que vai acontecer com o dólar é muito irresponsável chegar e dizer vai subir, vai descer, porque a gente está ainda acomodando. Ainda não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Agora o que a gente sabe... A Roberta ela dá uma visão interessante, uma visão do mundo ideal, mas eu tenho que ser podrão nessa hora. Podrão? Não tem como, tá? Alguém tem que falar. O mercado do dólar no Brasil, ele é praticamente balizado por 12 ou 14 grandes operadores. Eles fazem um diabo. Sabe quando é que essa gente ganha? Quando tem um pretexto. O Bolsonaro espirrou. O Bolsonaro espirrou. O dólar a 4,20. Pneumonia. O dólar a 4,20. Porque esses tubarões, os grandes operadores, eles ganham na alta e na baixa. Sim. Eles ganham na marola. Se a coisa ficar certinho, o dólar caminhando certinho, sobe 1 centavo, 2 centavos, desce 1 centavo, 2 centavos, eles não ganham. Eles ganham na marola. Quando o mercado oferece uma marola para eles, o Bolsonaro tá com desarranjo intestinal. Meu Deus, 4,70. Aí vai 4,70. Olha aqui, ó, eu quero... Qual é a certeza? Faz 2 semanas que não tem encrenca. Teve 4,20. Faz 2 semanas que não tem encrenca. Deixa a senhora Tem só falar. mais um minuto para concluir esse assunto. Desceu para 3,91. No máximo. Porque não tem tumulto. Anota. Tá, eu só queria dar nome, então, aos predicados que o nosso Gustavo trouxe, mas o que o Gustavo quis dizer é o seguinte, que na realidade nós tivemos uma grande recessão no nosso país. De 2014 a 2016, houve muito desemprego, houve muitas empresas fechando, negócios sendo terminados, a gente ficou em terra arrasada. Realmente, isso foi uma questão. E aí, quando o Bolsonaro chegou, houve uma expectativa de que logo teríamos um movimento muito rápido da economia, porque é assim o nosso histórico. Se a gente estuda a economia passada do nosso país, nós temos esses gaps. Roberta, e eu acho que nesse momento, o dólar realmente cresce, porque qualquer um que olha para o nosso país enxerga que a gente tem muito mais contas a pagar do que dinheiro a receber. E isso dificulta alguém investir. Réplica rápida. Réplica rápida. Rapidíssima, é droga. Continuamos com 13 milhões de desempregados. A economia continua uma coisa ruim. Olha só, a Roberta disse que muitas empresas fecharam e tudo mais, mas o Aveline, que é nosso amigo, que já está há 35 anos com a revista Gol, é um dos sobreviventes. Olha aqui, ó, o Aveline é um dos sobreviventes a tudo isso, faça chuva, faça sol. A revista continua. Viajou o mundo inteiro. Exatamente, Teve na Rússia. o mundo e todo. E agora ele fala, a Copa América é aqui. E temos representantes na Copa América do Grêmio e do Inter. Temos. E jogos na arena.
Temos joga na Arena do Grêmio. Enquanto o Chicão fala, vamos mostrando aqui, prestigiando o futebol do interior. No novo hotel, o pôster do vice-campeão da divisão de acesso aqui em 2019 e aí depois mostraremos o campeão. Primeiro o nosso esportivo, que foi o vice-campeão. Pode seguir, eu só queria mostrar. Mas se tu falares, aí a gente não consegue seguir. Bento Gonçalves de volta à primeira divisão. Bento Gonçalves, bem lembrado. É o teu time, meu roxo. E agora o campeão, não. É o nosso telespectador de Bento Gonçalves, de Erechim. Nós temos muitos telespectadores nessas cidades. Então o Avelino faz essa homenagem na revista Gol, 2 posters maravilhosos que estão dentro da revista que a Carlos Não, e a gramatura da revista é muito boa. O Ipiranga caiu no ano passado e voltou esse ano como campeão, né? Agora, a volta do esportivo à primeira divisão tem que ser saudada. Aquela bela cidade de Bento Gonçalves, esportivo que tem uma história. E sabe quem é que nasceu no esportivo? Não. Renato Portaluppi. Não, é Filipão, todos esses caras vieram de lá. Renato Portaluppi. É um celeiro, então. Não, o Filipão acho que é Caxias, Filipão acho que é Caxias. Mas é a mesma coisa. Viu, Chicão? É tudo Vale dos Vientos. Os gringos. É a Gringolândia. Vamos ser proibidos de ir pra Serra por causa do Chicão. É a Gringolândia. Chicão, momento. Sabe que o Espadovinho é tão interessante que ele fica dividido a metade em Garibaldi, a metade em Bento e tem um pedaço em Carlos Barbosa também. E o teu assunto é futebol hoje? Não, meu assunto é futebol. Wanda Metropolitano, no estádio do Atlético Madrid, recebe amanhã a final da Champions League. Champions League é o maior torneio do mundo de clubes, é uma Libertadores multiplicada por 10 em termos técnicos e dinheiro. O interessante dessa final, telespectador, que é 2 times ingleses. Tudo bem, mas 2 times ingleses fazendo uma final da Champions e 2 fizeram a final da Europa League essa semana. Chelsea e Arsenal na Europa League, e o meu time na Inglaterra, o Tottenham Hotspur, os Esporas Quentes, que é um time do norte de Londres, vai enfrentar o Liverpool, que 2 vezes tem chegado na final e não tem sido vitorioso. A cidade de Madrid está toda cercada pela polícia, é um ambiente meio militar, porque os ingleses ainda têm aquele espírito, mas dos hooligans, principalmente essa torcida do Liverpool. Medo. Essa torcida do Liverpool foi vítima de uma final em 85, no estádio Rei Balduino, atual Heisen, em Bruxelas, onde morreu 85 torcedores numa briga com torcedores italianos. Então, pensando nisso, autoridades brasileiras e autoridades argentinas barraram 5 mil barra brava que iam chegar em Porto Alegre. 5 mil barra brava destrói a cidade. É verdade. Os torcedores da seleção argentina, então, vão ser proibidos de entrar aqui no Rio Grande do Sul. O que, aliás, é uma medida muito acertada. Muito legal, porque a gente faz uma baderna aí. Mas eles apanharam dos italianos, então? Não, foi ao contrário. Quem morreu foram os italianos até. Foi uma briga. E teve gente amassada asfixiada contra os alambrados. Foi muito triste. Tem até um filme sobre isso. E o interessante é que a partida continuou e a Juventus ganhou com um gol de pênalti. O mais criticado é que a partida continuou depois de todo esse massacre. As pessoas morreram lá. Até hoje existe esse rancor, isso. Tinha gente morta na lateral do campo e a partida... E a partida foi. Parece aquele desfile que o modelo morreu faz pouco tempo. Mas ali eles não sabiam que o modelo tinha morrido. Não, sabiam. Pensavam que ele tinha caído. Não, Chicão, ele estava morto. As pessoas sabiam e tudo continuou. Se alguém de nós desmaiar aqui, continua o programa? Claro que não. Não. Se tu desmaiar, eu não continuo, Chico. Se tu desmaiar, eu não continuo. Obrigado, meu roxo. Tá pegando mal. Que isso, eu posso chamar de meu. Depois eu queria falar uma coisa especial. Tudo bem. Falando em críticas, vamos ler as mensagens aqui do WhatsApp. Não falando que a gente não receba um elogio de vez em quando, mas a gente recebe muita crítica também. Mas falando em meu, seu, nosso, o que mais irritou os telespectadores, está causando aqui muitas manifestações revoltadas, são os valores da gasolina. E realmente cada pessoa está mandando um valor, e principalmente aqui a Loiva de Balneário Gaivota, lá em Santa Catarina, ela fala: boa noite, meus queridos. Até quando vamos ter que engolir esses sapos que nos enfiam garganta abaixo? Está uma vergonha estes impostos todos. Se pelo menos tivéssemos um retorno favorável, mas nem isso. Um beijo a todos vocês. Também quem participa, a Neuci, de Porto Alegre, ela afirma que está pagando o valor de R$ 4,95 a gasolina na região. O Evandro... Não é o mais caro. O Evandro Schneider fala que é R$ 4,40 em Novo Hamburgo. Ele gostaria de saber qual é a diferença de alguns quilômetros que ele percorre que sai mais barato do que ele colocar aqui em Porto Alegre a gasolina. E boa noite, pessoal. Ontem paguei R$ 4,59 o litro
litro da gasolina em Canoas. Como explicar essa discrepância com relação ao preço praticado em Porto Alegre? Edgar Guimarães. E também a nossa telespectadora de Bagé fala que a gasolina lá está R$ 5,49 para abastecer. Meu Deus do céu! Bagé é um horror. Bagé é um horror. Aonde isso, hein? Bagé. 5,49. Vigarice. Vigarice absoluta. Um beijo especial aqui para os telespectadores que estão se manifestando no nosso Facebook. Nós estamos ao vivo. Você pode assistir aonde você estiver. Não precisa estar no Rio Grande do Sul. Pode estar fora do país e assistir ao Atualidades Pampa. Lá vai o beijo para Rosa Chaves, para Angélica, para Sônia Rubim e para o Pedro Santos. Dona Carla, eu hoje à tarde eu fiz um hiato de uns 40 minutos para ouvir um dos meus autores favoritos, chamado Gustav Mahler. Quem é esse cara? Ele é um dos maiores compositores da história da música. Ele é de origem judaica, austríaca, tcheca, né? Ele nasceu na Boêmia, que foi invadida pelos alemães. É uma história do Império Austro-Húngaro muito antiga. E ele compôs uma sinfonia chamada Sinfonia número 2. Sinfonia número 2, que é lindíssima, belíssima. Mahler, eu recomendo para qualquer pessoa de bom gosto ouvir Gustav Mahler. E por que eu estava ouvindo ele? Primeiro, para matar uma saudade de um amigo que está indo embora do Rio Grande do Sul. Valdemar Bronzato, até me emociono. É uma das figuras mais queridas no meio publicitário, através da loja que ele dirigiu e foi proprietário durante mais de 60 anos em Porto Alegre. A loja estaria fazendo 100 anos agora em outubro. Loja de calçado, né? Isso. E ele houve por bem encerrar as atividades, encerra amanhã, deu baixa da empresa e tal, e vai morar em Goiânia, que tem um clima muito mais agradável. Ele está com 86 anos de idade, Valdemar Bronzato. Então, em nome da Rede Pampa, de todos nós, eu externo meu abraço ao Valdemar Bronzato e que ele seja muito feliz nessa nova jornada, nesse novo recomeço aos 86 anos de idade. E o Mahler, esse grande autor que eu falo, essa grande personagem da música erudita, de uma personalidade totalmente estranha, ele faz bem quando você sente saudade de alguém que vai embora. Valdemar, um beijo. Olha, nós temos mais uma audiência qualificadíssima. Uma telespectadora, Magda Beatriz, está em casa nos assistindo e está se comunicando através do Facebook, respondendo aos telespectadores que está em casa. Ela fez um implante dentário, mas volta segunda-feira. Ela está sozinha? Eu tenho outra audiência qualificadinha aqui. Os detalhes são com o Roberto Carlos. E com aquele médico... Bem que não é o médico, é o dentista, né? O dentista. Dona Carla, eu tenho outro qualificadíssimo aqui. O seu escreveu assim: como é bom Anne Ruschel calados. O nível aumenta muito. Seu Alan Ramos, ó, vou ficar 5 minutos calado para não perder a sua audiência, tá? Segue com a gente aí. Mas, Dona Carla, o contraditório é importante. Dona Carla, eu vou mostrar aqui uma coisa que me emocionou muito hoje. Uma nota de R$100. O senhor tem? Uma coisa que trivial, uma nota de R$100. Sabe o que acontece aqui? Sexta-feira, mas aconteceu uma coisa interessante. Uma pessoa me emocionou muito. O senhor Jorge Gabriel, que é um garçom de Viamão, ele veio de Viamão, ligou para mim, me encontrou comigo no Shopping Praia de Belo e disse assim: Chicão, eu vim aqui para comprar o teu livro. Aí eu mostrei o livro para ele. Você gostou do livro? Eu quero comprar, porque esse livro demonstra a vida de Porto Alegre nos últimos 35 anos e a vida do jeito que as pessoas realmente fizeram a vida. Porque o legal é falar sobre Porto Alegre, não é falar sobre a Alemanha, Dostoiévski, bababá. Isso aí ninguém está interessado da Rússia, esses caras nem sabem que nós existimos. E eu vou te comprar o livro. Qual é o valor do livro? R$70, me deu a nota de 100, sabe o que ele me disse? Fica com o troco. Eu perguntei, não quer o troco? Estou te dando troco. Não quero, isso é muito barato um livro desse. Porque esse livro é para mim guardar, é um livro que mostra uma época que não volta mais. E aí tu pensaste em subir o preço? Não, fiquei com o troco. Não faz Não, fiquei muito emocionado. Dona Carla, eu tenho direito à réplica. Muito emocionado. Também eu perguntei, tu não compra outro livro de autoajuda? Que autoajuda? Isso é tudo palhaçada. Parou. Esses caras são todos nada a ver. Eles fazem isso para ganhar dinheiro e ganhar mulher. Não ganham nada, nunca umas velhas do lado. Eu sou Chicão? Mas o que Mas o livro de autoajuda é mais ou menos assim. Tu lê para ver se tu ganhar alguém em Nova York com autoajuda. Todas as noites nesse programa. O senhor Chicão Tofani me agride. Eu dou o maior carinho para ele sempre aqui. Isso é verdade. Jogo bolas picando para ele chutar, fazer gol e tal. Muito eu falo dos Dostoiévski. Para quem que ele falou? Dostoiévski. Quem fala Dostoiévski? Eu. O Fyodor Vitor Dostoiévski.
O Vitor não fala nada disso. Desse vigarista russo. Olha só, vigarista russo, ele disse pra ti. Ele que tá te humilhando. Ele que tá te humilhando, Marli, não eu. Parou aí, ó. Mas que barra. Deixa o colega Meu falar. amigo telespectador, Vitorino. você que está nos vendo nesse Dodô tá momento, fora. não dê bola, porque ele é um brincalhão. verdade. Ele está brincando, ele adora Dostoiévski. Tanto é que ele tem muita garrafa de russa lá de vodka. E chama de Dostoiévski. Ele vai pro banheiro com Dostoiévski. Então, isso é brincadeira. E o senhor Chicão Tofani, que fica me agredindo dessa forma, eu sei que o livro dele é bom. Eu não li o livro porque ele ficou de me dar o livro de presente. Ah, não, dado não. Ah, não. Ele ficou de me dar o Ninguém livro. ganhou nada. Todo mundo comprou. Minha irmã comprou. A dona comprei dá pra fazer em 10 vezes. 10 A e 7 dona Carla reais. teve que comprar Comprei dois. dois, gente, Eu dois. tive que comprar dois. 10 e 7 reais. Ah, O que não, tu não acha? dá, não, tão Usa o cartão de liquidando com a crédito do gente, Paulo assim. Sérgio Pinto, que está fazendo o preâmbulo do livro. Atualidades@pampa.com.br Foi é cortado. o nosso e-mail e eu já consegui aqui fazer uma Foi limpeza cortado. e estão entrando outros e-mails. Oi, Carla e bancada. Fui defenestrado. O que dizer? Cortou o Marli. Vou botar, sei lá, alguém assim, ó, Fui defenestrado. uma fita na boca do Chico. Tá muito quente aqui dentro. Carla e bancada, o que dizer da nova ponte do Guaíba? Nem foi acabada e já tem erros no projeto. 44 centímetros abaixo das recomendações técnicas. Muitos não gostam, mas é a herança do PT. Quando não são elefantes brancos inacabados, entre as 6 mil paradas, outras de má qualidade ou com graves erros de projeto e execução. Essa foi braba, hein, Vitorino? Não. Gente, quem olha sabe que na primeira chuvarada que der por 3 dias consecutivos e subir o estuário do Guaíba, a água vai passar por cima da ponte. Meu Deus. Que várzea, gente. Não, é um absurdo. É um Uma absurdo. criança, se olhar, vai ver, olha, aquilo ali tá mal. Quando encher, a água vai tapar. Eles não vistoriam esse negócio? E o pior é que todo mundo aprovou. Exatamente, passou por tanta Passou por gente. todo Agora eu acho Depois, que quando a passar a gente palavra diz- pro Marli, né? O Marli foi humilhado. aqui. Depois, Foi quando a muito gente humilhado. diz aqui que a máquina pública ela recepciona hoje grande parte dos profissionais que não sobreviveriam na iniciativa privada por incompetência ficam brabinhos com a gente. Vitorino. Mas como é que alguém... Ô, Jânio Job, cala a boca um pouquinho. Olha aqui. Chama o Dostoiévski vigarista e manda eu calar a boca. Como é que alguém aprovou um negócio como aquele numa área que a gente sabe? Choveu no Rio Grande do Sul, não chove na hora, não enche na hora. O estuário do Guaíba, ele recebe água que vem do Vale do Taquari. 5 afluentes. Ela aí 5 afluentes. A água, até 2, 3 dias depois, varrer a a ponte daqui a tendência de subir 1 metro, 2 metros é comum. E que se for uma chuvarada, vai passar por cima da ponte. Uma ponte nova. Demorou tanto tempo. Quem é que fiscalizou? Quem é que assinou? Ah, mas tá igual ao projeto. Quem é que fez o projeto? Vitorino fica bravo por causa da ponte. Deixa a ponte, Vitorino. Não, pelo amor de Deus, é o nosso Chicão, dinheiro que tá lá, Chicão. Chicão. É Nosso dinheiro tá indo nas ruas, não faz nada. O nosso dinheiro tá lá. está aplicado Tá na aplicado ponte também que foi no mal presidente do feita. Banrisul, que quer 200 pau por mês. Não, e numa região que a gente sabe que vai subir a água É, quando com chove. certeza. Ah, e tem uma coisa, a gente sabe que chove no Rio Grande do Sul, né? É uma descoberta fantástica. Que se os engenheiros, os técnicos não sabiam, eu quero informá-los que chove no Rio Grande do Sul. Sabia que tem uma Bastante. cidade que não chove há 40 anos? Aliás, Lima, no Peru, não Aliás, sabe. sabe É quem é verdade. que tá É metido verdade, nesse negócio? Sabe quem é que tá metido nesse negócio? Quem? DENIT. Aquela turma que... O DENIT só quer multar agora, né? Desde que a justiça autorizou o DENIT a multar lá em Brasília, autorizaram, o Tribunal Superior desse lá, a turma lá, autorizaram o DENIT a multar. O DENIT agora não quer mais saber. O DENIT agora quer ser a Polícia Rodoviária Federal. É radar aqui, radar ali, não sei o quê, dispositivo que tem entupindo essas empresas de radar de dinheiro. O DENIT não tem estrutura nenhuma, nem para multar. Eles não conseguem cuidar das estradas. Quem tinha que fiscalizar aquilo ali, acompanhar aquele projeto era o DENIT. Então, Olha o que deu. Faz uma gentileza pro nosso telespectador, tá sempre ligado aqui na TV Pampa. Pede desculpa pro nosso bondoso Mário. Ele foi agredido. Não, mas você hoje que me agrediu mais do que Ele isso. chamou. Você não agrediu mais do que eu. O defensor foi o maior agressor, seu Bem feito.
Quero continuar com outro... meu Russo? Com assuntos polêmicos, e esse, com certeza, a bancada, é por isso que eu peço silêncio agora, porque a gente vai ter bastante tempo para tratar desse assunto. O presidente Bolsonaro deu uma manifestação bem polêmica. Ele disse o seguinte: será que não está na hora de termos um ministro no Supremo Tribunal Federal evangélico, cristão? Como é que foi essa história, Ana? Isso mesmo, ele estava em Goiânia e deu, na realidade, um dos seus maiores discursos até o momento como presidente da República. Ele esteve na Assembleia de Deus do Ministério da Madureira, que se localiza em Goiânia, e fez justamente essa colocação para os fiéis, a congregação que estava no local. Também ele falou a respeito da sua fé e da sua crença, e ele fala que o Estado é laico, mas que ele é cristão e não vê mal nenhum em ter um ministro que possa representar os evangélicos e os religiosos dentro do STF, porque ele fala que sim, são valores, é uma maioria que existe na nossa população, na população brasileira, e ele também falou das dificuldades que enfrenta sendo presidente da República, porque ele fala que outra pessoa que estivesse no lugar dele não aguentaria o tirão, não aguentaria o tranco de ser constantemente, vamos dizer assim, questionado, que qualquer coisa que ele fala acaba indo para a mídia de uma maneira distorcida, tanto que ele fala, agora só falta a imprensa falar que eu quero misturar o Estado com a igreja. Mas já está misturando, eu acho. Eu também concordo, porque ele estava no culto disso, dentro de uma... dentro de uma assembleia com fiéis, claro, e é o público que ele melhor se manifesta, é o público dele. A gente fala que ele é um cristão, ele é uma pessoa envolvida com a religião, tanto que os seus compromissos políticos levaram em torno de 2 horas, e ele ficou bastante tempo dentro da Assembleia de Deus, deu um discurso de 17 minutos, e quem se manifestou, a gente acredita, tem o vídeo, né, Carla? A gente pode mostrar, e depois a gente fala como isso teve repercussão dentro do STF. Muito bem, vamos ao vídeo. E se me permite agora, como está a imprensa presente aqui, e vão ter que desvirtuar alguma coisa, como sempre. O Parlamento, o Supremo Tribunal Federal agora está discutindo se homofobia pode ser tipificado como racismo. Desculpe aqui o Supremo Tribunal Federal, que eu respeito e jamais atacaria um outro poder. Mas, pelo que me parece, estão legislando. E eu pergunto aos senhores, o Estado é laico, mas eu sou cristão. Pois é, e essas declarações... Sim, mas qual é o problema que tem de ser cristão? Não, não tem nenhum. A gente está falando na referência de que o STF talvez precise de um ministro evangélico. Não sei se tu concorda ou não concorda. Pode ter um ministro evangélico, pode ter um ministro homossexual, pode ter um ministro trans. Por que não? Que rolo, desse a pergunta é que eu deixo no ar. Por que não? Se existe a luta contra o preconceito, esse preconceito tem que atingir todas as classes. Quer ver uma coisa? O preconceito, não, essa luta tem que atingir todas as classes. Quer ver uma coisa? Existe cota para negros nos concursos para juiz? Não. Existe cota para negro nos concursos para o Ministério Público? Também não. Sabe? Então, como assim? E outra coisa, ele falou uma coisa que eu disse ontem que eu concordo, que aliás o mundo jurídico todo concorda. A gente quer consertar o mundo, vamos consertar o mundo, mas consertar o mundo dentro da lei. O STF fez uma besteira, legislou. Não pode criar o crime, quem tem que criar o crime é o Poder Legislativo. Se não criou o crime, bata-se na porta do Poder Legislativo. Outro poder não pode se avocar a esse direito. Doutor Ruschel. Dona Cara, tu tendo um conceito, ele fica muito fácil. A palavra é meritocracia, né? Nós todos defendemos e não podemos adaptar o nosso conceito conforme o caso. Sempre se defendeu aqui, a maior crítica que se faz ao STF, por exemplo, foi que gente que tentou passar num concurso para direito e não passou. Se proclamou aqui a necessidade de meritocracia, que a pessoa tenha mérito. Não vamos nos afastar do conceito. Se a pessoa tiver mérito, seja ela judeu, branco, preto, russo, o que for, desde que ela tenha mérito, tenha tamanho de ministro do STF, é isso. Ela pode ser, para mim, até ateu. Mas eu concordo contigo, Russo. O que eu não concordo... Não é um pré-requisito. Posso concluir?
Posso concluir, porque o conceito é muito importante, é uma matéria muito importante para mim, porque é exatamente da minha área. Então, o que a pessoa é na sua intimidade, na sua particularidade, não se confunde com o profissional que ela é. Então, se ela tiver título, se ela tiver uma vida jurídica construída, para mim ela pode ser até ateu, não precisa ser super religioso como é o nosso presidente. Isso é o que eu espero de um ministro do STF. Muito bem, não, mas é o seguinte, mas é que existe duas coisas aí bem distintas, dona Carla. Como o Ruth falou, o cara tem mérito, pode ser qualquer religião, qualquer coisa, não existe. O que não pode dar o clichê. Nós temos que ter um ministro umbandista, nós temos que ter um ministro evangélico. Eu acho que aí é criar já áreas de teocracia. Eu não gosto disso. Tá, mas ele não disse isso. Mas ele disse que temos que... Será que não é importante? Será que não é importante se ter? Mas aí é uma pergunta lá. Mas é uma pergunta dizendo. Chicão. Sugerindo. Uma pergunta sugerindo. Chicão, é o troço mais adesista que eu já vi. Não, mas para aí, não pode nem discutir uma coisa. Não pode ter uma opinião contrária. Não pode ter uma opinião contrária à sua? Tu não. Não, eu não, porque eu não. Eu fui o primeiro cara a falar do Bolsonaro. Eu também não posso. Naquela época que tu falava de outros caras que diziam que o Bolsonaro não ia ganhar. Ia ganhar aqueles carinhas de São Paulo, do FHC. Como é que eu não posso dizer? Estou falando uma coisa coerente, concorda, Ana? Você que deu a notícia. É que a gente fala que ele falou, né, ali ele coloca que ele não queria misturar o fato de religião com política, mas ele está dentro da Assembleia de Deus, um local religioso. Então ele já institui por essa manifestação, ele poderia, e vejo que ele tem todo o direito, porque é a religião dele, se manifestar, dar até um respaldo, porque ele disse, a imprensa nunca acreditou que eu iria ganhar. Hoje eu sou o presidente, tenho que aguentar tudo que a imprensa fala, tudo que eu passo, as dificuldades de governo, e vejo que ele tem dificuldades sérias de articulação política, não vejo mérito ou até mesmo um problema. Ele tem dificuldade de articulação, o Vitorino até já tinha falado sobre essa matéria, já falou também da questão da STF, mas gostaria de trazer aqui pelo menos a manifestação do STF através do Alexandre de Moraes, que hoje ele falou dizendo que o presidente é a pessoa que indica todos aqueles que compõem o STF, o Supremo Tribunal Federal, e que ele está no seu pleno direito de colocar quem ele quiser, porque ele até coloca que ele pode escolher aquele que tem o perfil ideológico mais próximo ao seu governo. E a respeito de enquadrar a homofobia como racismo, ele fala que é a efetividade e aplicação da própria Constituição, porque ele entende que essa minoria sofre apenas pela sua orientação sexual. E lembrou também que o Brasil é o 4º país que mais mata ou agride homossexuais. Então, devido a esses dados, é importante que eles defendam a população e a Constituição, então por isso eles entenderam importante votar essa matéria e legislar. Aqui no Facebook, a Lena Botelho diz que tem que ocupar uma vaga no STF por competência e não por representar uma determinada classe. Já a Maria de Lourdes diz que concorda com o Vitorino. Parabéns, bem colocado. A opinião de Marlene Barcelos. Eu só quero dizer hoje eu estava assistindo a premiação do Marcelo Gleiser, né? Marcelo. Professor de física no Rio de Janeiro, uma das maiores cabeças pensantes desse país, que recebe o maior prêmio da história da ciência, porque ele colocou o espiritismo dentro da física. E ele cita... A espiritualidade. Isso, desculpe, é a espiritualidade, não é o espiritismo, é a espiritualidade. Bem colocado. E ele fala uma coisa impressionante, porque ele puxa aquilo que eu falo sempre do mimetismo, ou seja, ele puxa um pensamento de Spinoza, que disse que Deus é a natureza. Deus, ele puxa lá, como eu falo sempre que a filosofia, ela é uma mudança gradual dentro dos conceitos e dos princípios que as pessoas, que esses grandes cérebros conseguem pegar. E bem colocado, a espiritualidade dentro da física. Isso o nosso Moacir Lima também já disse aqui em Porto Alegre. Araújo Lima, que pregam isso, eu já li 3 ou 4 livros com o professor Moacir. Mas o Marcelo recebe esse prêmio, ele com a simplicidade, uma humildade, o Marcelo Gleiser, eu tive a oportunidade de conhecer lá no Rio de Janeiro. Prêmio? Eu não sei exatamente o nome do prêmio, porque veio à cabeça agora. Algum projeto? Sim, ele é uma teoria criada por ele, né? Justamente a espiritualidade dentro da física, porque a física é uma ciência... uma ciência que não permitiria, porque ela é técnica, não é humana, né?
Como é o prêmio? Prêmio Templeton, que é 2019. Que é uma grande personagem americana, um milionário americano que cria essa fundação com o seu nome e dá esse prêmio. Isso, as figuras no mundo. Ele é o primeiro brasileiro a receber isso. Carla, a gente tem que separar Glazer. muito quando as matérias são de campanha e depois não se ouve falar mais. Muitas críticas se ouviu à forma de nomeação de ministro. Agora não se fala mais, agora tá bom, porque quem vai teoricamente nomear é com quem a gente concorda. Não pode ser assim. Ou a gente acha que essa é a forma correta de nomear ministro, por vontade do presidente, ou se continua trabalhando conceitos para nomear ministro. Então eu falo, o conceito meu era antes e continua sendo igual. Meritocracia. Tem que ter prova de títulos, na minha concepção, né? Claro. Teria que ter prova de títulos, teria que ter vários anos de trabalho no direito, no exercício diário, conhecer os meios de como a gente brinca, assim, do lado de cada balcão e do lado de lá para fazer, entendeu? Então essa discussão agora se encerrou dando a ideia de que a ideia de crítica a ministro era só porque era da forma antiga, porque agora temos um novo governo e a discussão parou, quando eu acho que deveria continuar, que nós estabelecêssemos critérios perenes, critérios persistentes, critérios definitivos, porque aí nós não ficaríamos ao sabor político. Agora assumiu um presidente que tu gosta. Fictício. Dando um exemplo. Então tá, agora ele tem poder nisso, ele pode nomear até a mãe dele, se ele quiser, como presidente, tá bom. Quando assumir um presidente que tu não gosta, eu quero critérios, eu quero que tenha títulos, eu quero que não tenha sido meu assessor, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, por isso que eu bato na tecla. Meritocracia, objetivo, tu consegue estabelecer X anos de profissão, tu consegue títulos, no mínimo um beabá de doutorado, mestrado, que tu tenha alguma formação de pessoas que militam às vezes 40 anos no direito e não ter a oportunidade de ser um ministro, como alguém, por ser amigo do rei, consegue ser. Meritocracia. Então, deixa eu levantar uma questão. Claro, o presidente da Suprema Corte Brasileira nunca passou em concurso. 2 concursos para juiz e não passou. Justiça, as ações desapareceram. Mas é exatamente o único mérito dele foi ser advogado de um partido político e amigo de um presidente. O próprio Marco Aurélio, primo do o Marco Aurélio do também. Collor. Então, assim, eu acho a ideia do Ruschel interessante, concordo com ela. Se a gente pegar e limpar tudo que está lá agora, vamos começar do zero. Isso, Gustavo, concordo. Começar lá do zero. Não adianta partir. Porque vamos estabelecer o saber jurídico. Dá para comparar o saber jurídico e a atuação do Sérgio Moro com pelo menos metade daqueles ministros que estão lá? Mas ninguém. Quem é o seu Marco Aurélio Melo? Quem é o seu Ricardo Lewandowski? Deixa eu te fazer uma pergunta. Dá para comparar alguns deles com o senhor Sérgio Moro, que foi, teoricamente, hipoteticamente, citado para daqui 1 ano e meio ser ministro do STF? Muito bom. Então... A gente sabe bem que fazer essa limpeza não é possível. Sim, não é possível. Não é possível. Então, como é que se faz isso? Como é que se compensa? Como é que se compensa? Como é que se compensa? Usando a meritocracia agora. Exatamente isso. Fazendo com que a partir de agora, então, usar a meritocracia. Então vem uma pergunta interessante. A senhora acha, por exemplo, que um ministro como o Sérgio Moro, um juiz como o Sérgio Moro, hoje ministro, teria estatura para ser ministro do STF? Com certeza. Fácil. Então, facilmente. Tá. Aí eu vou lhe devolver a pergunta. A senhora acha que o seu Toffoli tem história ou estatura para ser ministro do STF? Não, porque eu acredito que a meritocracia, que o conhecimento jurídico tem que embasar a indicação para o Supremo sempre, desde sempre e para sempre. E por que o Alexandre de Moraes foi nomeado ministro? Por quê? Porque ele defendeu, é amigo pessoal do... Não, mas o senhor Alexandre de Moraes é professor da USP, concursado, embora tenha um trabalho de doutorado questionável. O trabalho de doutorado dele parece que teve... um livro. Um livro que ele copiou, aquelas coisas lá que até hoje não ficou bem resolvido. Mas, minimamente, o senhor Alexandre de Moraes tem tamanho. Ele é professor da USP, ele tem vários livros editados, ele é um criminalista conhecido, vários livros editados, coisa e tal. Mas tem uma história mais robusta. Robusta. Qual é a história do seu Lewandowski? Qual é a história do seu Toffoli? Do próprio. O seu Marco Aurélio Melo, qual é a história deles? A não ser amigo do rei. Roberta, vamos passar então para o teu assunto, já que estamos tratando de meritocracia e tudo mais. Para se ter sucesso na vida, tem que ter sorte e tudo isso? Pois é, chamou muita atenção, Carla, porque essa semana nós tivemos a honra de receber o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, em alguns eventos que ele circulou por São Paulo. E num desses encontros, ele tratou sobre sucesso e sorte.
E eu tive a oportunidade de conhecer algumas falas dele e me chamou muito a atenção. E aí eu convido a todos para a gente pensar. Primeira coisa que eu acho importante a gente fazer um questionamento. O que é sorte? O que é sorte e o que é sucesso para cada um? Né? Ele fala que ele foi ganhador, é bom dizer que ele não foi só ex-presidente, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2009, né? E ele disse que ele veio de uma família com poucos recursos financeiros e que a mãe dele foi uma mulher chave na vida dele. Ela focou em educação. O pouco de recurso que ela tinha para oferecer para ele ganhou uma boa educação. Ele teve a oportunidade, a mãe conseguiu colocar ele em bons colégios. E aí ele diz, eu tive a sorte de ter essa mãe. Eu tive a sorte de ter um colégio que me recebeu naquela ocasião. Eu sem dinheiro, eu consegui uma bolsa. Mas aí eu descobri uma coisa, que para eu ganhar, para eu ter sucesso, para daí hoje, ele afirma nessa fala que hoje ele tem muito dinheiro, que ele pode ter uma vida muito tranquila e que nem perto do que ele passou quando a infância, né? Enfim, a infância que ele teve não é nem perto da infância que ele oferece hoje para as filhas. Ele se dá conta do seguinte, que ele só conquistou esse sucesso porque ele trabalhou a sorte. Então ele diz, tem que ter sim trabalho duro para aproveitar a sorte. Sorte sozinho não atrai o sucesso. E aí eu trago essa reflexão. Hoje é uma sexta-feira, a gente está vivendo um final de mês, a gente teve uma série de notícias aqui na bancada que todos nós oferecemos, e aí a gente pensa, o que é, afinal de contas, sucesso? E do ponto de vista das pessoas, eu posso garantir que, para muita gente, por exemplo, sucesso é ter vivido o dia de hoje. Uma pessoa que sofreu um acidente, uma pessoa que passou por uma doença, uma pessoa que passou por uma cirurgia, seja o que for, aquela pessoa entende que o sucesso dela está sendo sobreviver, ou viver, ou respirar. Para outros foi conquistar um contrato, para outros foi encontrar amigos. Quer dizer, é muito interessante porque a partir desse olhar a gente começa a ter gratidão, que eu acho que é um grande alicerce para a gente lidar com um ambiente onde há tanta instabilidade, onde há tantos contraditórios, tanta luta para ser feita. Se a gente consegue agradecer um copo da água, a gente está no caminho bom. Olha o Vitorino. Marne de saias. Marne de saias. Posso fazer um adendo? Por favor. Deve? Não. Quem está mandando aqui sou eu. Curiosamente, eu fui ver os ganhos do presidente Obama. $400 mil. $400 mil é o que ele cobra para dar... Não, para dar uma palestra. Para dar uma palestra. Uma palestra. O Lula cobra $200 mil, nada bom, mais então justo. tá justo. Tá justo que o $400 mil. Tá barato até na comparação. Na minha opinião, o maior estadista americano dos últimos 50 anos foi o senhor Barack Obama. Tirou o país da crise de 2008, financiou a recuperação da General Motors no mundo inteiro, conseguiu reduzir o número de ataques a outros países. O mundo viveu em paz durante os 8 anos do senhor Barack Obama. Meus cumprimentos a ele, advogado. E aquela bela mulher dele, a doutora Michele, diz que ela é um azougue. A senhora leu o livro? Opa. A senhora leu o livro? É um azougue, ela é esperta. Ela é esperta, ela também veio de uma família de classe baixa. A senhora leu o livro? Parabéns. E ela também teve na família dela um alicerce bem grande e eles se conheceram nessa situação, tanto Barack Obama como ela. Na faculdade, né? Na faculdade e tudo mais. E a família dela também apostou na educação. E ela, então, conta, assim, como foi importante a infância dela para ela se tornar a mulher que hoje E na campanha política, ele ia para um lado, ela ia para outro. Ela visitava os estados e dava palestras em ginásios só de brancos. E todos paravam para ouvi-la falar, pela inteligência, pela argúcia. Então, é aquela coisa que vocês falaram da meritocracia. Quem tem qualificação, quem tem qualidade, todo mundo gosta, todo mundo se espanta. E ele, pela primeira vez na vida,
receber o Pelé. Os dois queriam se encontrar e ele que queria conhecer o Pelé. Ele dizia, eu quero conhecer o Pelé. Aí o Pelé fala bem inglês. A única lenda que ele não conhecia, lenda viva. Então tiraram fotografias e tal. E o Obama é um homem alto, né? Um homem alto, e o Pelé deve ter 1,73 m, 1,74 m e tal. E aí ficou aquela diferença, né? De estatura física, mas não de estatura moral, porque o Pelé é uma figura fantástica e também, claro, que o presidente Obama, de quem eu sou fã de carteirinha. Boa noite, o melhor programa está na Pampa, sucesso absoluta. Notícias no ponto certo, diz o Emerson da Costa de Viamão. Roberta. Carla, eu só acho importante, só para nós repercutirmos, agregarmos, ainda que eu considere que o Obama é uma inspiração, como presidente dos Estados Unidos, eu acho que ele deixou bastante a desejar. Principalmente na questão das posições que os Estados Unidos manteve durante a sua presidência com a Europa, com a questão dos refugiados, com as questões da União Europeia. Eu acho que assim foi um presidente que, quando ascendeu, eu realmente olhei com bastante curiosidade e ele me decepcionou pessoalmente. Mas o que aconteceu com a Europa? O que não retira, aí é que tá, o que não retira... Mas o que aconteceu com a Europa? O que ele fez que a Europa se decepcionou? No meu ponto de vista, ele deixou a guerra da Síria chegar num ponto que os refugiados se tornaram um problema seríssimo para toda a União Europeia. E ele deveria ter se manifestado e se posicionado claramente. Ele nessa política de muita conversa, a gente tem que saber até onde vai e até onde a gente tem que parar e os russos que estavam na parada? Ele ia enfrentar os russos? Deveria ter enfrentado, como eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Aí nós não teríamos, talvez, esse histórico tão forte e talvez nem... O Trump já está há 2 anos e não enfrentou ainda. O Trump não ele está peitando, inclusive os chineses, Marne. Nossa, os russos ele não está peitando, ele disse que o Putin é um grande amigo, que ele tem admiração pelo Putin. Vamos. Eu sou professor de história e eu tenho que dar uma opinião. Isso é verdade. Isso é fato histórico. Estava na hora de uma palavra balizada sobre a matéria. A dona Roberta Couto tem toda a razão. Nunca o Obama, um presidente americano, levou os Estados Unidos a ter tão pouco respeito internacional. O ISIS enfrentava os Estados Unidos. Os Estados Unidos não chegou nem a liderar a coalizão quanto o ISIS foi a França, o Estado Islâmico. Os Estados Unidos ficou de joelhos, como diz na gíria, para o poderio que cresceu russo. A Roberta tem toda a razão. O Obama fez um péssimo governo a nível internacional, reduziu os Estados Unidos em níveis muito baixos. Não se compara a George Bush, que para mim foi o melhor de todos, que mostrou que ele era o cara, ele era o cowboy. Ele enfrentou, tirou e disseminou o terrorismo. A única coisa que o Obama teve foi a sorte de ter capturado um cara que nem ia atrás, que era Osama Bin Laden. Aqui no Facebook, a Inara concorda com o Marne. É isso aí, Marne. Barack Obama é o cara. A Angélica Becker está respondendo para a Ariete. No caso, eu não tenho a mensagem da Ariete, não vou conseguir ler. Ela só concorda com a Ariete. O Sidney, Obama não chega nem aos pés do Trump, Marne. E o André diz que o senhor Vitorino, o Barack Obama aumentou o tamanho do Estado, permitiu o surgimento do ISIS e o crescimento da China. Exatamente. E o Obamacare foi um fracasso total. O sistema previdenciário americano com o Barack Obama. Trazendo agora um pouco para a terrinha. Todo mundo é burro, 400 mil dólares para ouvir alguém falar. Para o Brasil. Hoje eu quero... Que horas começam os abraços? Eu também quero mandar um beijo. Mas a respeito só dessa questão tenho um abraço do hoje Obama, muito engraçado. É importante falar que ele pega os Estados Unidos na sua maior crise, né? Depois do crash americano, o Obama é a pessoa que tem que reerguer os Estados Unidos. E ele até colocou como uma das suas políticas de campanha que essa projeção internacional dos Estados Unidos, ele até fala que os americanos olhavam muito para fora e pouco para o seu próprio país dentro desse momento de crise e recessão, tanto que a União Europeia sempre teve uma aversão a entrar nessa questão de conflitos e imigrantes. Quando explodiu, eles começaram a se manifestar porque entram esses imigrantes, tiram o emprego base, né, de muitos que moram nos países, também imigração de outros países, como os brasileiros, que hoje estão sendo impedidos de entrar na Europa, porque ocupam esses empregos, né, garçom, serviços básicos, mas vejo que o Obama, internamente, ele teve que fazer muita articulação, porque a maioria do governo, quando ele assume, não era favorável às suas propostas. Então, a articulação política, para mim, foi o mais importante do governo Obama, porque ele não deixou os Estados Unidos sentir a crise e, ao mesmo tempo, articulou, tendo uma posição completamente oposta ao governo da situação. Ana, se tu me permite, eu só quero fazer uma observação. O Obama, porque o pior na vida, no meu ponto de vista, não é as pessoas más, não é as pessoas desequilibradas.
O pior da vida é aquela pessoa que tem consciência, que pode ajudar e não ajuda. E não faz nada. Vê o que acontece e não faz nada. Os Estados Unidos é uma grande potência. A gente via aquelas pessoas na Síria desesperadas, tendo que sair e não vinha nada. Porque os Estados Unidos vendem armas para os dois lados. O mercado aí deles... a questão tinha que ter sido humana, já que ele se posicionou sempre como humanitário, tinha que ter sido alguém com posição. Quando tu tens posição, nem todo mundo vai gostar de ti. Então, eu posso respeitar teu ponto de vista e não atender. Ele devia ter feito isso. Então, assim, ele ignorar ou ele se abster é a grande agressão na vida. Se nós, na nossa vida diária, não fizermos, por exemplo, essa questão de eu tô vendo o que está acontecendo e não faço nada, mas eu tô vendo, eu posso ajudar. Ele lavou as mãos ali. Isso é muito importante. A gente vai ter menos problema na vida. Muito bem. Né? Vamos falando em lavar as mãos, mais ou menos algo do tipo. Me agrediu pra caramba. Não é nada disso, Chico. Me agrediu. E eu não retaliei. Esse caso... Eu te amo. Gente, por favor. Vocês não respeitam? Não, é uma falta de respeito. O que é isso aí, que o assunto agora é bem sério. Presta atenção no que aconteceu. Uma menina de 21 anos que acabou falecendo foi internada na UTI de um hospital em Goiânia. Ela que sofria de convulsões e tudo mais. Então, foi internada na UTI, teve que ser amarrada porque o quadro dela estava bem ruim. Os quartos da UTI, todos com câmera, né, filmando o que acontecia, e ela foi, Marne Barcelos, abusada dentro da própria UTI e veio a falecer. Conta mais detalhes. Ela estava amarrada, manietada, ela tem problema, tinha problemas sérios, e o camarada entrou com a câmera gravando. A câmera já estava gravando, né? E aí, durante 1 hora, ele manteve relações sexuais com a moça, e ela não conseguia se livrar, porque ela estava presa e tal, estava adormecida e etc. Né? Foi isso que aconteceu. E depois, passados alguns dias, a moça foi a óbito, né? Mas não foi por causa do estupro. Não, né? aí é que se questiona. Por quê? Porque ela estava dopada, mas em alguns momentos, pelas imagens, deu para perceber que ela viu o que estava acontecendo e tentou se desvencilhar. No outro dia de manhã, ela contou para a enfermeira tudo o que tinha acontecido. A enfermeira fez um boletim de ocorrência alguns dias depois, mas o mais incrível de tudo isso é que a família ficou sabendo só depois da morte dela, de tudo isso que tinha acontecido. E logo em seguida do fato, ela começou a ficar muito, mas muito agitada, e aí ela foi sedada, e aí sim veio a óbito. Então a delegada que investiga o caso diz que sim, que pode ter relação, que ela pode ter ficado muito agitada, e por isso desencadeou até mesmo a morte dela, que claro, com a questão de ter o quadro ficado mais grave, ela teve uma infecção e tudo. A causa da morte não foi isso, mas pode ter desencadeado a questão emocional depois do que ela sofreu dentro de uma UTI, gente. Mas é um absurdo. Mesmo que ela não tivesse morrido... Como é que pode acontecer isso? A capacidade de maldade humana parece que não tem limite. Toda semana a gente dá 2, 3 notícias aqui que nos envergonha como seres humanos. Sem dúvida. Dona Carla, eu pediria só 30 segundos. Eu só quero dar uma pequena explicação a respeito do senhor Bush e do senhor Obama. Me permita. Sim, volta ao assunto. Em primeiro lugar, o senhor Bush é do Partido Republicano, é um milionário texano, dono de petróleo e companhia de petróleo lá. Sempre teve muito dinheiro. Ele é um belicista por natureza. O Partido Republicano dos Falcões eles têm esse temperamento, os Falcões têm esse temperamento belicista. E pelo contrário, Obama sempre foi um pacifista. A postura de estadista, como é próprio dos presidentes dos Estados Unidos, que são do Partido Democrata. Quando, na Segunda Guerra Mundial, o democrata Franklin Delano Roosevelt espera um posicionamento ou a agressão do Japão para entrar na Segunda Guerra Mundial, aí os Estados Unidos, o Congresso americano, se obriga a votar o pedido dele da entrada da guerra, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Então, são duas personalidades totalmente diferentes. O senhor Bush fede a sangue. E o senhor Barack Obama cheira bálsamo, cheira felicidade, ele cheira pacifismo, que essa é a palavra que o mundo precisa. O mundo precisa de pacifistas. Você combina com a Índia, não com os Estados Unidos. A Carolina Silveira abre a sessão de beijos. Carla, manda um beijo para mim, então lá vai um beijo para Carolina Silveira e para o meu sobrinho neto, o Bernardo, que faz 3 aninhos hoje. Amo vocês, beijos também para a Roberta e para o Vitorino. Um beijo, Bernardo, parabéns pelo teu Quero mandar meu beijo também. Vamos começar lá na ponta da bancada. Eu quero mandar um beijo especial para
para minha amiga Juliana Almeida, lá da Divine, porque, Chicão, essa tu não vai acreditar. Sabe o que ela contou? Pô, recebi um presente tão legal. Presente legal? Pô, recebi um buquê de flores, uma caixa de bombom, coisa assim. Não, recebi um potinho de torresmo. Eu adoro torresmo. Ah, é bem melhor que ela buquê de adora flores, torresmo, né? Então, um grande beijo, Juliana Almeida, querida. Eu adoro torresmo. Beijo lá da Divine. Obrigado pelo carinho. E mandar um beijo também para Luciana Loreto, nossa telespectadora, amiga da Magda, que está com a mãe dela internada e que daqui a pouco está saindo da cirurgia e, se Deus quiser, vai correr tudo bem. Vai dar tudo certo. Saúde para as duas para amigas ela. do coração. Muito obrigado. Chicão Tofani? Quero mandar um beijo para a Marina, que é a sogra do meu motorista, o Carlos Ferreira, sempre ligado em mim, acho que eu sou um cara rad, sanguíneo, e também ao doutor... O senhor é um falcão. O doutor Humberto Ponzio, que é um grande amigo meu, e respondendo ao Marne, mas numa resposta com muito fair play. Tudo isso que o Marne falou é bacana pro Nepal, pro Tibete, pro Dalai Lama, e não para quem quer ser o xerife e o dono do mundo. Boa. Quem quer ser o dono do mundo não pode ser assim. Isso é que nem aquele cara que quer ser o playboy, o bambambam, ele não pode se ajoelhar na frente de uma mulher. O senhor sabia que hoje mataram mais 6 lá nos Estados Unidos? Não se sabe se foi terrorismo, agora a notícia da tarde. Não é, peraí, cara, estamos aguardando, né? Roberta, Vamos manter os Roberta, tá todo mundo na fila, tá? Roberta, com beijo. Poderia Você tá dar muito beijo pra agressivo. muitas pessoas, mas eu vou deixar hoje um Não, beijo não, muito só um. especial para Daniele Diniz, que é uma querida. Eu conheci ela há muitos anos, quando ainda ela era gerente do Citibank, hoje ela é do Itaú Personalité. É uma pessoa muito querida, muito especial, que assiste o nosso programa, dá pitacos ali, está sempre gostando das nossas pesquisas e conteúdos. Então, muito obrigada pela tua audiência. Ayrton Ruschel. Dona Cara, hoje é um dia muito especial, quero homenagear o meu mentor. Eu sou advogado e talvez ele até seja responsabilizado pela Ordem dos Advogados do Brasil por eu ser advogado, mas meu grande mentor, meu querido tio Jorge Raul Ruschel, que aniversariou essa semana, como a minha tia também aniversariou, ela roubou a semana, irmã dele roubou a família toda e ele ficou para trás. Mas agora, tio, te faço essa homenagem, obrigado pelo exemplo extraordinário que tu me foi, pelo exemplo maravilhoso que tu me deu em toda a minha adolescência e me fez querer ser o advogado que sou. Um abraço. Muito bem. O meu abraço vai para Mara Aguiar, que se comunica aqui pelo Facebook. Um beijo bem carinhoso para você. Ayrton Ruschel, a sua manchete fala do acordo de leniência com minha a manchete Braskem. é muito boa, dona Cara. Eu estou feliz por dar essa manchete, porque a gente às vezes sofre por dar notícias ruins, né? A gente... Eu estou completando 15 meses de programa aqui e trouxe toda a Lava Jato, e às vezes a gente ouvia algum pessoal dando descrédito à Lava Jato, não acreditando, achando que ia do nada para lugar nenhum, às vezes até desmerecendo, e a gente acreditando muito no que estava acontecendo tanto nas prisões quanto uma mudança de cultura no país. Então, cada vez que se celebra um acordo como foi celebrado hoje com a Braskem, seu Mário, voltaram 2,87 bilhões para o país num acordo de leniência. 1 bilhão e 500 milhões pagos no ato. Dimensionem o que seja isso, essa verba voltando para a saúde, voltando para a educação, a importância disso. Então, foi celebrado esse acordo de leniência com ela. Acordo de leniência, nós já sabemos, é a mesma transação para a pessoa física, só que é com a pessoa jurídica. E ela não só paga um valor, mas que ela precisa pagar para poder voltar a ter os contratos, como ela entrega todos aqueles que participaram, corruptores e aqueles que foram corrompidos, todos, ela entrega toda a cadeia. Então, nesta operação foram denunciadas 60 pessoas físicas que sofrerão seus inquéritos individuais, que também terão que devolver dinheiro à nação. Então, isso é muito importante. Aí eu fui buscar, dona Carla, o número total de quanto por leniência, que é acordo apenas com as pessoas jurídicas, já se buscou. Foram 9 bilhões, eu arredondei, são 8, 9 bilhões de reais que voltaram aos cofres da nação. Então, é muito importante isso, esse é um trabalho inestimável, porque eu insisto, não é só porque repõe a ética, repõe a moral, mas repõe dinheiro nos combalidos cofres de uma nação que precisa, como eu digo, investimento para a educação, investimento para a saúde e para tantos destinos que esse dinheiro virá muito boa hora. Ruschel, e pagou barato, porque o 2 bilhões é o que o Estado, o governo federal gasta por mês na educação do nosso país. E o mal que essa gente fez para toda essa geração de estudantes, então eles pagaram muito barato.
É bom, veio, ótimo, mas pagaram barato. Mas antigamente não tinha nada disso, né? Pois Não tinha gente na cadeia, não tinha devolução de nada. Então, realmente, estamos Esses caras ganharam. num caminho diferente do que vínhamos. Esses caras roubaram para devolver 1 bilhão e pouco. 2 bilhões, né? 2 bilhões e 800 milhões. Quase 3 bilhões. Quase 3 bilhões, Que exatamente. tiro a mão, hein? A Ariete Prado diz que admira muito a autoestima do Chicão. Ele se ama, ele se elogia e se acha. Parabéns, Chicão. Mas não é que eu me acho, eu sou, é uma realidade. Viu só? Sabe aquela mulher? Se acha, eu Vitorino. Sabe aquela moça, aquela produtora, uma mulher que decidiu casar com ela mesma? Sei. O Chicão vai fazer a mesma coisa. Vai casar com ele mesmo. Não, o Chicão não gosta de casamento. Vai casar com ele mesmo, mas vai dormir em quartos separados. Não vale. Ainda mais gastar um dinheirão, né, Chicão? Não, essas histórias de pensão, essa alimentícia, não, mas esse mulher... mequetrefe, eu não entro nessa história. Porque as mulheres pedem muito e dão pros ricardão, né? É o filho e dão pros namorados. Eu conheço a realidade cruel dessa mulher. Cruel. Que ninguém gosta de ouvir. Isso aí é cruel. Então diz a realidade. Do mundo glamouroso. Diz aí a realidade, Chicão. Diz aí pra quem quer. Diz aí, fala. Aí o cara paga uma grana pra... minha querida, esse dinheiro aqui é pro Paulinho. Paulinho tem que ter estudo, tem que ter tudo. E a mulher, então, o Paulinho vai num colégio top. Vai num colégio série B. Paulinho se alimenta mal. As roupas do Paulinho é comprado tudo na quebrada lá no centro. Diz que é de shopping, do shopping top. E o dinheiro é tudo para comprar um iPhone, um Michael Kors e passear com um garotão na noite. Eu não conheço isso aí, querida. Tá no livro, tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Vivendo a noite com o Chicão Tofani. Eu escrevi e provei com fotografia. Compra ele. Chicão, esse teu livro aí só pode ser sucesso dia 5 ou 6? Dia 6 lá no Varietá. Dia 6 no Varietá tem sessão de autógrafos, das não dá pra perder. 10 da noite. Mas 31 de maio é o Dia Mundial sem o cigarro. Ayrton Ruschel e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, olha que índices altos de fumantes. Mas o aspecto geral é bom. Eu hoje estou tentando trazer uma agenda, construir uma agenda positiva. Nos últimos 35 anos, nós caímos de 25% para 10% de fumantes. Isso é extraordinário, cara. Significa que a cada 10 pessoas atualmente só uma fuma. Não, estamos falando de Brasil. A estatística é Brasil. Vou repetir. Em 10 pessoas, atualmente, só uma fuma. Isso eu considero um dado extraordinário, especialmente as pessoas da minha geração, que somos de uma geração que nascemos onde era, dona Ana, isso para a senhora é literatura, onde era bonito fumar. Não, então, muitos filmes, né? Filmes antigos de Hollywood, as pessoas fumando, principalmente em ambientes fechados, né? Táxis, o avião. São situações eu achei emblemático. E eu tive uma professora que fumava em sala de aula. Em sala de aula. Então, tu chegou a pegar esse período. Então, nós éramos... Ela contava, não podia mais fazer, mas ela contava que sentia porque não podia mais fazer tal coisa. E aí, nós tivemos exatamente essa cultura de fumar. E lembro também, dona, em homenagem aos que sofrem agora, que aquele cigarro... A dona Ana também. Tudo é dona. Que na verdade, o cigarro naquela época não tinha tantas substâncias viciantes como tem hoje. Por que eu abordo isso especial? Tive filhos adolescentes, dona Carla, que já são adultos e se governam, né? E sempre fui naqueles que eu aconselhei a parar de fumar, desde que o cigarro recebeu mais de 150 substâncias, a que aceitássemos que estávamos combatendo uma coisa química e não mais só um hábito. Porque no meu tempo se dizia assim, não é um hábito, fumar é um hábito, é só tu tirar. Não, com as substâncias que foram se incluindo no cigarro, ele se tornou uma coisa química, sim, que o teu corpo, ao deixar de fumar, sentia a falta, a crise de abstinência. E uma crise de abstinência terrível para aqueles que fumavam muito. Então surgiu a medicação. E a medicação eu efetivamente passei a dar para muitos amigos, a presenteá-los em eventos com esta medicação. Eu quero parar de fumar. Está aqui o estímulo. Se quiser usar, usa. Porque realmente tu tens que combater a química com a química e também fazer hoje os acompanhamentos psicológicos que tem os grupos de terapia. E assim chegamos a essa estatística hoje que eu acho que é extraordinária. Também houve uma evolução que esta não tem nem como nominá-la, porque se podia fumar em
ambientes fechados, e vocês lembraram aqui em voos, dentro do carro, mas se podia fumar, dona Carla, em ambientes de festa, fechados. Era incrível que nós entrávamos, nós ficamos 20, 30 anos em ambientes fechados. Saía daquilo lá que parecia... A tua roupa ficava impregnada. Então a gente conseguia ter noção de quanto fumante passivo tu foste através de décadas. Então essa nossa geração jovem, felizmente, não passa por isso. E a única coisa ruim, Magda, cara, pra te devolver a palavra... Eu tava indo bem. Eu ia tirar um 10. Para te devolver a palavra, é um alerta para ti. As mulheres estão fumando mais que os homens. Os homens reduziram, a redução nesta dica que eu trouxe, dos homens é muito mais significativa. As mulheres, talvez porque busquem a independência, talvez porque que estejam se impondo também através dessas referências masculinas, a mulher ainda segue fumando muito. Tu acha que o cigarro, ele influencia em terminar uma relação? Por exemplo, a mulher fuma, tu não fuma. Ou a Ana não fuma e o cara fuma. Hoje sim. Até para escolher o companheiro. Eu já encerrei relacionamentos por causa do vício. Tu pediu, ele não parou. Não, eu não cheguei a pedir, só que eu falei que era algo que me incomodava, era algo que realmente me irrita, assim, porque eu já tive um histórico familiar, onde teve uma pessoa que já teve problemas relacionados à saúde, e isso me atrapalhava, porque tu pensa, se tu vai desenvolver uma relação a longo prazo, uma família, filhos, ou principalmente até eu falo o aspecto da roupa, que fumar no quarto. Não, daí fica a tua roupa de cama fedendo a cigarro. Não tinha como. É algo. E hoje eu falo, a gente vive numa época de geração saúde. Todo mundo é suco verde, vegano, coisas que não agridem a natureza. E querendo ou não, a gente também tem o impacto ecológico do cigarro. Porque o cigarro habituca, demora não sei quantos anos para decompor. Porque também tem o fato da poluição, de tu estar num ambiente. Até eu falo, para mim, o que estimula o jovem a não fumar é o preconceito que os outros jovens têm. Eu já tive amigos que estavam numa rodinha. Não acredito que vai fumar aqui. Não, sai pra lá, não quero ficar fedendo a cigarro. Então isso também é um preconceito. Antes era bacana. Era um sentido de inserção social. Era uma coisa assim bacana, diferente, um charmoso. Os médicos hoje fumavam. É verdade. Os médicos fumavam. Tu tá me lembrando uma coisa, de se chegar em consultório médico. Jogador de futebol fumava até. Claro. Tem jogadores que técnico fumava no campo até. E dona Carla, quando eu pensava, esse dado é importante, e quando pensava na matéria, nos assuntos para discutir com vocês aqui, eu me dei conta que nós 8 não fumamos. Nós já somos o retrato de uma sociedade. É verdade. Com certeza. Mas ainda sobre até a indústria cinematográfica, os artistas, eles eram patrocinados pelas grandes marcas. E eles tinham que dar as entrevistas fumando. Né? Então eles tinham todo esse glamour, eles tinham que fumar não sei quantas carteiras, todas as fotos tinham que aparecer. Era um símbolo de masculinidade, de glamour. E eu falo só também, o Dr. Rucho levanta um ponto importantíssimo a respeito do estresse que as mulheres sofrem, e o cigarro é uma válvula de escape para o estresse. Apesar de ser algo que machuca, né, que é faz mal à saúde, mas eu vejo que muitos e amigos meus fumam por causa das pressões que sofrem no trabalho, na família, nos seus empregos no dia a dia. Então o cigarro é uma válvula de escape. Olha aqui, Porto Alegre, a capital gaúcha, é a terceira do país em número de fumantes e a primeira em fumantes pesados. Pessoas que fumam mais de 20 cigarros por dia. O gaúcho tem uma característica de fumante, até as indústrias fumageiras, aqui em Santa Cruz, o estado tem muito esse perfil. E para ver como nós estamos atrasados, nós ainda somos o 8º maior fumante do mundo. Mesmo com essa redução extraordinária que caiu de 25 para 10, somos... Não tenho, eu só me preocupei, como disse, eu peguei só em termos de Brasil, mas ainda somos, mesmo com essa redução que é extraordinária, em 35 anos, tu cair de 25 para 10%, ou seja, uma pessoa em cada 10, né? É um índice extraordinário. Agora, Rucho, seguindo nessa linha, né, chama atenção os depoimentos das pessoas que lutam para sair desse vício. É muito honroso a quem consegue de verdade deixar de fumar. É uma vitória muito grande, porque de fato eu nunca fumei, não conheço essa experiência, mas ouvindo e prestando atenção em pessoas que relatam, é realmente um dos piores vícios para se desviciar, segundo depoimento de muitos. Fisicamente tu engorda, né? Tu acaba comendo mais. As pessoas têm medo de parar por causa disso. Porque a compulsividade, ela vai para um outro... Mas melhora a pele, melhora, né, o aspecto da saúde bucal, porque a gente fala, né, que ficam até meio pretos os dentes, claro, assim, né? Fica escurece.
É que existem estatísticas aterrorizantes, né? O número de cânceres que tu estás exposto ao fumar é assustador. Outra, quem fumar com certeza terá efizema pulmonar. Isso não é probabilidade. Eu fumei um tempo na minha vida, na agonia, e tem efizema. Essa é uma matemática. Quem fumar muito tempo não tem. A efizema não é probabilidade, é uma certeza. Então, tu traz um mal para ti, é muito significativo. Então, na verdade, tem que inverter, Roberto. Tem que ver como um presente que tu vai dar para ti. Mesmo que tu fume há 10, 15, 20 anos, sempre que tu parar, será um presente de benefício muito grande. Essa história do efizema, até hoje tem uma dificuldade de respirar, subir 50 degraus na corrida, tem dificuldade, porque não volta mais o efizema. Não tem fôlego, o efizema não tem. O efizema Até na academia as pessoas têm dificuldade de ver os fumantes numa corrida na esteira, numa aula aeróbica. Tu vê que eles param, né? Que eles não têm fôlego, e principalmente para os pais que querem auxiliar os seus filhos, e principalmente na adolescência, que é uma ideia de rebeldia também associada ao tabaco. Tem alguns vídeos na internet da exposição aquela do corpo humano, que existe um pulmão de uma pessoa saudável e de uma pessoa fumante, né? Em diversos estádios. É uma coisa horrível de se observar, quem puder, né? Tem na internet, também tem diversas... Quem quiser motivação, né? Motivação para deixar de fumar. A minha professora de Química, em uma oportunidade, ela pegou, né? Claro, num laboratório, tudo orientado, porque era uma campanha nesse aspecto, ela colocou alguns cigarros de algodão do outro lado, e assim, tu vê que o algodão de branquinho, ele sai preto, assim, em cinzas, até um aspecto nojento. Foi muito interessante, porque a gente viu que o filtro é o nosso corpo. E Ana, mesmo depois de deixando de parar de fumar, 30 anos depois, no meu caso, tu ainda tem a sequela no pulmão, mostra as estrias no pulmão. E eles inventaram o pior agora, o cigarro eletrônico, que ele mata aquela vontade da nicotina, mas ele também contém uma nicotina. A Beth Reis diz que é o aniversário dela hoje, ela está festejando sozinha, apenas na nossa companhia. Aí vai então o nosso abraço, o nosso legal. Parabéns. Querida, só para concluir, que eu acho que é muito importante a gente também trazer esse dado do fumante passivo. Existem muitas situações em que o companheiro que não é fumante, ao ficar sempre próximo do fumante, morre antes. Eu tenho pessoas muito próximas que conviveram com o fumante, nunca fumaram e tiveram câncer de pulmão e morreram disso por conviverem com o fumante que morreu depois. Mas o Brasil, Roberto, ainda pode fumar na rua ainda. Nos Estados Unidos não pode fumar. Nova York, tu não pode fumar na rua. Claro. Não pode sujar as ruas com habitude. Senão tu pega multa ou cana lá. E aqui em Porto Alegre... A China é terrível. O DML de Porto Alegre está enfrentando superlotação de cadáveres. Que coisa horrível esse assunto. Essa notícia é horrível. Esse Qualquer notícia, hoje. Todos os assuntos que nós tratamos na bancada, você pode acompanhar depois no sul.com.br sem pagar absolutamente nada, inclusive esse. Pois o Departamento Médico Legal, ele tem capacidade para 54 corpos, tem em média, ultimamente, 76 cadáveres, então... excede o número, evidentemente, de gavetas. Então, 32 agora, no momento, estão empilhados na entrada lá da parte que que tem refrigeração, que não é também adequada, porque a temperatura fica diferente do que a recomendada. Então, parece que... claro, toda essa precariedade e tudo mais é a notícia ruim de tudo isso, mas o IGP diz que tem uma perspectiva a longo prazo de melhora. Por exemplo, outubro vai ter um novo prédio na frente da rodoviária e já tem 76% da obra de identificação, concluída. Né? De identificação dos cadáveres. Sim, né? Porque assim, pessoas que têm morte violenta ou pessoas que precisam passar pelo IML para fazer toda a perícia, né? Mas tem casos não resolvidos, tem cadáveres lá de 2015. Verdade. Não pode. Aí também o poder público, através do judiciário, tem que agilizar, tem que dar soluções, né? São cadáveres empilhados e a gente fica pensando nas condições físicas dos que trabalham lá, dona Carla. É assustador. Nós temos médicos, temos peritos que trabalham com isso aí. Qual é o estado, qual é a insalubridade que deve estar naquele local de trabalho lá com corpos empilhados, refrigerados, sem
sem o acondicionamento que seria o adequado, né? É um constrangimento atrás do outro, né, pessoal? Que coisa... E uma das dificuldades é que às vezes tem moradores de ruas, né, que acabam falecendo, é solicitado que se retire o corpo, mas essas pessoas às vezes não têm nem identificação no sistema. Então não tem RG, não tem CPF, as digitais são difíceis de localização, então tudo isso acaba influenciando também, eles não conseguem liberar pela burocracia, né? Então tem toda uma papelada que eles têm que fazer, é difícil a liberação e fica, né, ocupando esse espaço e atrapalhando todo o sistema. Muito bem, e Gustavo Vitorino, tão quietinho. Eu tô um pouquinho preocupado. Mas por quê? Eu tô um pouquinho É sexta-feira, tá porque preocupado. algumas coisas começam a sair um pouco dos eixos. A principal delas vem sendo a avaliação, especialmente nos 2 documentos que os advogados conhecem bem, tem advogados aqui na bancada e sabem, que é a avaliação de imóveis para ITCD ou ITBI, transferência de patrimônio. Parece que perderam o controle. Eu conversei com algumas pessoas e eu ouço sempre o mesmo discurso. Ah, mas eles têm uma tabelinha de valoração do não sei o que. Hello, peraí. Uma tabelinha de valorização do quê? Quem é que faz essa tabelinha? É baseado em quê? Em anúncio de jornal, em valor de mercado? Gente, uma casinha, um terreninho no Jardim Itu-Sabará, que é um bairro de classe média baixa. Um terreninho no Jardim Itu-Sabará, uma casinha em cima, 320 mil reais. Eu não acreditei. Aí a senhora que foi lá e me mostrou, doutor, olha aqui, avaliaram em 320 mil reais uma casinha que ela disse, se alguém me der 150, 180, eu vou sair comemorando. Bom, não parou por aí. Eu levantei o assunto na Rádio Pampa, hoje recebi um e-mail, o rapaz mostrou para mim, transferência, Chicão, um terreninho, 10 por 30, magistério, 50 mil. Não tem sentido. Pô, o cara disse, me dá 15 pau, 20 pau, tá feito. 50 mil. Tudo para arrecadar mais. É para roubado do cidadão mesmo. Esse é o fim da picada. Tudo para... Bom, aí você começa a ver as coisas, começa a se preocupar. Pô, para aí, quem sabe são alguns casos isolados. Qualquer pessoa que tu conversar, a grande maioria dos advogados que fazem inventário, ou fazem divórcio, ou muitas vezes meros consultores imobiliários para transferência de imóvel, tem que pagar o imposto, dizem a mesma coisa. Os caras saíram da casinha. Eles têm comissão, tu sabe, né? Eles têm comissão. Os auditores fiscais têm uma graninha que entra a mais de acordo com o desempenho da arrecadação. Os caras chutam o balde. Resultado. Lembra aquele número que eu dei no ano passado? Eu ouvi de um... eu não posso dar o nome da pessoa, porque é amigo e tal, mas disse, Gustavo, o teu número está errado. É pior. Quase a metade dos imóveis de Porto Alegre tem irregularidade. Ou não estão registrados em nome do verdadeiro dono, ou falta o imposto, ou é contrato de gaveta, ou tem atraso de IPTU que está judicializada. Por quê? Por quê? Curva de Laffer. Claro. Não sabem ou não querem saber que sempre que você cobrar mais imposto do que a capacidade contributiva do tecido social, você vai arrecadar menos. E vai trazer insegurança jurídica. E o que o cidadão comum pode fazer numa situação Exatamente. dessa? Fazer o que eles estão fazendo. Procurar um advogado. Ou que Não já pode tá... pegar na Não, mas eu sou advogado, estou reclamando. É. Eu sou advogado. Não, aí diz o seguinte, então você entra com recurso. Entra com recurso. Tipo uma senhora que teve avaliado um apartamento dela, Minha Casa Minha Vida, né? 270 mil. Pô, eu paguei nesse apartamento 140 mil há 4 anos atrás. 270, quase o dobro. Aí ela reclamou, porque você pode recorrer administrativamente. Veio 310. Ah, sim. Sabe? Parece que tem a raivinha, né? Então, assim, deixa eu pedir para as autoridades municipais, não é só Porto Alegre, é todas as autoridades municipais, porque Alvorada parece que a coisa está parecida. Quem é que pode fiscalizar porque isso? Quem passa a avaliação são as secretarias de Fazenda dos municípios, que passam para o Estado, Secretaria de Fazenda, que lança na DIT, né? Que é o documento, aquele documento de... Sabe, gente, vamos parar com isso, vamos entrar dentro do realismo.
Pô, tem que ver o que está acontecendo com a avaliação de mercado, tem que estar acontecendo. Pô, uma área de 3 hectares em Águas Claras, que é uma área de sítio rural, 1.400.000. Que isso? Me dá 10% disso, dá 140 pila. Rural, pega esses 3 hectares aqui, 140 mil é festa, vai embora. Então, assim, sabe, vocês estão lidando com a vida das pessoas. As pessoas não conseguem regularizar os seus imóveis, ajustar, sabe, os inventários. As pessoas não conseguem regularizar a sua vida por causa desse absurdo, por causa da sede de arrecadar. Querem dinheiro. Aí tem que arrecadar mais porque aí ganha comissão. Já começa por aí. É uma indústria. Como é que vai se pagar... existe que é outro nome. Prêmio de desempenho por meta. Diabo que carrega. Isso aí não era nem PTC antigamente? Isso é comissão. E o prefeito faz o quê nisso aí? Pelo jeito, nada. E a Câmara de Vereadores pode fazer alguma coisa? Deveria? Deveria. Mas não faz. O Zeca Covalan diz que é fácil resolver o problema da ponte, bota uma balsa no fim da ponte, pronto, ele é de Farroupilha. Também aqui em manifestação, o Beto se manifesta a respeito do Dia Mundial Sem o Tabaco. Para quem ainda fuma, faça algo por você. Troque o cigarro por uma atividade física. Abraço à bancada, Alberto, de 2 irmãos. Ele tem boas alternativas, boas saídas, boas soluções. Uma delas, por exemplo, é para o ataque de tubarão. Sabe como é que se resolve o ataque de tubarão? Sobe da árvore. Tá bem. Ayrton Rocha. Eu só queria, bom. dentro dessa notícia preocupante que nos traz o Vitorino, dar uma notícia boa, que a jurisprudência sensível a isso tem validado os contratos de gaveta. O que são os contratos de gaveta, para quem não está familiarizado? As pessoas não conseguem transferir o imóvel por esses custos aí, fazem um contrato particular. E a pressão dos cartórios era exatamente essa, que se fosse obrigado a fazer imediatamente a transferência, que quem não fizesse a transferência corria o risco de perder, ou seja lá o que for, né? Então hoje tu já consegue não só registrar uma promessa de compra e venda para botar naquela matrícula que tu fez, como o judiciário. Se tu vais perder o imóvel, tu vai ao judiciário e mostra que aquele imóvel, embora não registrado, embora não feito essas transferências que o Vitorino nos narra aqui, tu és o proprietário e um direito assegurado. E a jurisprudência, nesse sentido, sinaliza então que a tua propriedade está resguardada, ainda que o imóvel não esteja transferido. Muito bem, a Ângela Medeiros. Isso que salva as pessoas. Isso é que salva as pessoas. Está salvando as pessoas, porque as pessoas não têm dinheiro para botar o imóvel no seu nome. Bom, então, e sabe o que vai começar a acontecer também? Os automóveis. Porque transferir um automóvel para Porto Alegre é 1.000 e pouco, mais a placa, mais não sei o quê. Já vem multa, tem que antecipar a multa. É uma vigarice de todo lado. É o fim da picada. É uma vigarice de todo lado. Tinha que ter um descumprimento civil nisso aí. A Ângela Medeiros tinha que ter um legislativo com vergonha na cara. Paguei hoje R$ 4,09 a gasolina vindo do Gravatal. Invejem. Pena que eu não tinha um tonel para trazer. Nessas horas dá vontade mesmo de ter essa tá bonita. Tonel. Essa do tonel tá bonita. Doutora Ayrton Ruxo. Pois não. Tá guardando os apontamentos? Não. Muito bem. Não. Eu estou muito atento aqui, porque eu estou preocupado com o meu tricolor, dona. Estou preocupado com o meu tricolor. Se avizinha um fim de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio terá um jogo dificílimo. Jogará na Bahia, contra o Bahia, que veio de um resultado extraordinário na Copa do Brasil, enfrentando o São Paulo. Ele ganhou o São Paulo da competição. E ele ganhou os 2 jogos, né, dona Ana? Ele ganhou tanto em São Paulo quanto no jogo na volta e se classificou. O Roger foi campeão baiano, então a torcida está fechada com o técnico, o grupo está fechado. E em contrapartida, o Grêmio viajou com 9 desfalques. Sejam por lesões, sejam por falta de condição física, seja por jogador na seleção brasileira, 2 nas seleções brasileiras, uma de sub-23 e outra na principal. O Grêmio se apresenta com 9 desfalques. Então, o Grêmio precisa da vitória, dona Carla, porque o Grêmio ainda está na zona de rebaixamento. Muito bem. Como será, então, o final de semana tenso? Para nós gremistas, sim. Para nós gremistas, para Ayrton Ruxo e para Magda Beatriz. É verdade. Magda Beatriz está se recuperando de um implante dentário, mas volta na segunda-feira. Nós vamos ficando por aqui com a Atualidades Pampa. Se comportem no final de semana, mas não muito. Até segunda-feira. Um beijo
bem grande, especial para vocês. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.